Vamos ao estudo do Apocalipse, no capítulo 12. Vou colocar aqui essas cores, esses links que estão ligados ao livro de Daniel, vários detalhes ligados às palavras, ligadas à força, ligados à grandeza e diminuição desse tema. E por isso que a gente vê também a ligação com poder, cabeça, pés, cauda, como a gente já tem falado. São palavras aqui em cores que mostram essa ligação de palavras entre si, desses capítulos, como a gente já tem falado. E a gente parou aqui no verso 5 do capítulo 12. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Vamos falar sobre esse filho. E essa palavra arrebatado, que é a palavra arrebatamento, no grego harpazo, é uma palavra que significa também violência, força. E fala muito do arrebatamento, mas a gente vê, não só aqui no capítulo 12, como a gente viu anteriormente, no capítulo 11, as duas testemunhas sobem ao céu em uma nuvem. A gente vê que o livro do Apocalipse ele é muito simbólico. O arrebatamento fala de uma experiência onde o crente tem que, já de agora, estar elevado na presença de Cristo. Por isso a gente vê no capítulo 11, no capítulo 12, até antes aqui, capítulos 4, 5, João foi arrebatado, tive o trono de Deus, ou os tronos. A gente vê João sendo arrebatado, capítulos 4 e 5, os 24 tronos, anciãos. Realmente o destino da igreja que a gente vê nos capítulos 14 e 15, os 144 mil lá no trono. E como tenho falado, a palavra arrebatado está ligado a uma violência, uma força, que é essa palavra aqui no verso 5 do capítulo 12. Em 1 Tessalonicenses 4, a gente vê aquele verso famoso, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E essa esperança realmente de estar na presença de Deus plena, nos lugares celestiais que a gente vê nos capítulos 14 e 15. Nos capítulos 8 a 13 mostra a força de Deus versus o inimigo, quem arrebata quem. Então é muito importante esse contexto, por isso a gente vê essa palavra arrebatado também, por essa questão da violência, da força. O inimigo com violência, é Deus também vindo com a sua força para nos arrebatar para Ele. A gente vê essa mesma palavra, como ela é usada, por exemplo, em Mateus 11, no verso 12. Desde os dias de João Batista, violência no reino dos céus, pela força, veja só, arrebatado, se apoderam dele. Ao lado, inclusive, negativo. João 10, a gente vê vários versos. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Veja só a força do lobo, como a besta, nesse termo de bestas, arrebata, com força, dispersa as ovelhas, a obra do inimigo. Veja só a sequência de João 10, agora no verso 28. As ovelhas de Jesus, ninguém as arrebatará da minha mão. Aqueles que são separados realmente por Jesus, que estão na presença dele. Mesma palavra. E no verso seguinte, veja só que Jesus vai repetindo essas palavras. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Realmente a separação, né, daqueles que estão com Jesus. O Apocalipse não é um livro necessariamente em sequência cronológica. Por isso a gente vê essa elevação das duas testemunhas no capítulo 11, aqui no capítulo 12, também aqui no capítulo 12 o arrebatamento desse filho, que fala realmente do crente primeiramente estar na presença de Deus, sendo arrebatado ao céu, mas não necessariamente literalmente. E quando isso acontecer, representado nos capítulos 14 e 15, vamos estar julgando com Deus nos tronos, né, no trono de Deus. Então o filho é uma promessa aos fiéis às 7 igrejas, por exemplo aqui em Tiatira, ao que vencer lhe darei poder sobre as nações. No capítulo 2 do Apocalipse, com vara de ferro as regerá. Veja só essa questão de vara de ferro, reger, é justamente o que a gente vê aqui no capítulo 12,
da continuação do Apocalipse, no capítulo 14, verso 19, a gente vê o lagar da ira de Deus, que a gente guarde todo o contexto ali da igreja de Tiatira, o cumprimento. No capítulo 19, a gente vê também essa ligação, que Jesus, a espada da sua boca, que vai ferir com essa espada as nações, vai reger com vara de ferro. Veja só que aponta para o Apocalipse capítulo 12, capítulo 14 também. A igreja vai estar ali nos lugares celestiais, enquanto o mundo, enquanto os que ficaram, enquanto os que não estão na presença de Deus vão sofrer, vão ser pisoteados ali no lagar do vinho, do furor, da ira de Deus. Há muita simbologia aqui, julgamento de Deus que vem para correções. O Filho fala de regenerações, estar no trono, esse contraste com chifres, coroa, contraste e ligação. Quem vence essa guerra é a força. Mateus 19, Filho do Homem, no trono de glória, os fiéis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A gente vê o cumprimento aqui no Apocalipse. 1 Coríntios 6, os santos que vão julgar o mundo. A gente vê que o Apocalipse é um livro que os detalhes, os tópicos já estão detalhados ali anteriormente e também no Antigo Testamento. O Apocalipse é cumprimento para os filhos, aqueles que obedecem aos pais, os pais espirituais. Né? A gente volta ali os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, até antes Noé. Os patriarcas, a gente segue, é um modelo. Malaquias 4, verso 6, Elias converterá o coração dos pais aos filhos, é a vinda de Deus, a vinda de Jesus. Toda a ligação de Elias com o contexto aqui do Apocalipse 11, 12, esse filho que vai ser elevado ao trono de Deus. A questão de chifres aqui, coroa, veja só, é muito importante. E a gente continua no verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Veja só todo o contexto de alimentada, alimento, fala de boca, ventre, questão de filho, toda a ligação aqui, esse contexto com livros de Daniel e todo o contexto dos capítulos anteriores do Apocalipse, como a gente tem mostrado. A gente vai aqui nesse primeiro link, a gente vê qual a ligação de bestas, né, devoradoras, onde quer devorar o bebê, esse filho, né, que vai para o ventre, e o livrinho que entra no ventre, amargo no ventre, doce na boca, no capítulo 10 do Apocalipse, e aqui essa mulher com o bebê no ventre, em tribulação, dores do parto, essa mulher com o bebê no ventre. O que estas coisas têm em comum? Veja só, sempre ventre, boca. A mulher é o povo de Deus, a igreja, é o que a gente tem falado. A gente vê esses detalhes similares, né? Israel, o filho que foge para o deserto, foram alimentados por Deus, não necessariamente completamente, se perderam, inclusive, muitos deles. Maria, José e Jesus, a gente vê história similar. O rei Herodes os persegue, fogem para o Egito. Veja só, bem similar, e Deus vai cuidar. A tentação de Jesus, 40 dias no deserto, ali no início do seu ministério, de 3 anos e meio, todo o contexto aqui. Jesus ali em jejum, mas na verdade estava alimentado pela palavra de Deus. Ele vai responder os questionamentos, a tentação do inimigo através da palavra de Deus. A tentação de Jesus é um modelo para a igreja. Veja só em Lucas 4, nem só de pão viverá o homem. Jesus vai responder de toda a palavra de Deus. É a resposta, o alimento. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Prostrar quem é o maior. Deus é o maior. Na presença de Deus, a obra inimiga não pode tomar conta. Lucas 4, no verso 12, todo o contexto da tentação de Jesus em Lucas 4. Não tentarás Deus. Ali, a referência a Massá e Meribá no Antigo Testamento, no deserto. Israel testou Deus. Na verdade, veja só, Deus é para testar a gente, mas Israel ali testou Deus.
e todo o contexto que a igreja vai passando também. Palavras de Jesus tiradas da experiência de Israel no deserto, Deuteronômio 6 até a 8 ali. Então, Deus testou a noiva, filho no deserto por 40 anos, com Israel, como o pai castiga o filho. Ali o contexto de Deuteronômio, que eu coloco aqui, as palavras que tem ali, humilhou para saber o que estava em seus corações, né? As entranhas, veja só, o interior do crente. Alimentou e sustentou com maná, como um pai alimenta o filho. Mesmo contexto aqui do Apocalipse. E o deserto? O que significa o deserto? Veja só a palavra deserto aqui em verde. Midbar, aqui em verde, deserto. E veja só que vem da raiz da palavra falar. No hebraico daver ou dabar. Veja só as 3 letras aqui iguais. Só que o prefixo que muda, que é muito comum no hebraico. Em várias passagens, a palavra falar no Antigo Testamento é escrita com a letra mem, que faz a palavra falar ser igual à palavra deserto, que alguns versos em Gênesis, Êxodo, Números, etc. Então o deserto ele revela as prioridades do nosso coração. A tentação, Deus nos alimenta, Ele fala conosco, é o local onde Deus fala conosco. Então Abraão, Israel, Saul, Davi, Jesus, os 40 dias no deserto, a igreja, todas as histórias ligadas a isso. O deserto é um lugar onde alguém é conduzido pela palavra, pelo Espírito, para receber o que é a nutrição da palavra, a revelação de Deus. A mulher também é perseguida pela igreja de Saul, né? História similar a Davi e Saul. Foge para o deserto não apenas por proteção, mas para receber uma revelação divina da verdade. Consequentemente, não é tempo perdido, nem uma mera prisão onde nada é realizado. Realmente ali é o trabalho de Deus no deserto. A igreja romana, católica, inclusive as suas filhas, né, a evangélica mesmo, perseguiu e persegue os verdadeiros fiéis. A história de Sara, a mãe espiritual, e não Agar. Sara, a mulher de Abraão, e não a egípcia Agar de Ismael. Não Agar, aquela que gerou Ismael, como assim fala Paulo em Gálatas. O texto de Oséias, no capítulo 2, no verso 14, e a levarei para o deserto. Veja só, a palavra aqui, midbar. E lhe falarei ao coração, em azul. A palavra aqui, falar, tavar. Realmente há uma ligação entre as palavras. O verso aqui realmente conecta, que no hebraico são palavras que vêm da mesma raiz, deserto e falar. No verso 15 de Oséias 2, ali cantará como na sua mocidade, em que subiu da terra do Egito. Gente, a mocidade desse filho, ou dessa mulher, dessa noiva, dessa esposa, com o texto ali mais de esposa, né, foi tirada ali do Egito, o filho e também a esposa, que Deus cuidou ali no deserto, a sua mocidade, naquele casamento ali com Deus no Monte Sinai. Então, o objetivo da tribulação, da grande tribulação, conversão do crente, o trabalho de Deus, Deus levando ao deserto para falar. Tudo é tipologia bíblica, não é literal. Tudo ligado aos temas aqui, desse contexto, desses capítulos, alimento, boca, a própria trombeta de Deus, as trombetas, Deus falando, boca, língua, sacrifícios, né? A própria Babilônia, língua, ventre, filho, mulher, voz, trombeta, tribulação, bestas, né? Devoradoras que vai para o ventre, céu, terra, templo, Babilônia, etc. Todos temas do que a gente já tem falado. E por que 1260 dias alimentado? Tudo isso liga ao livro de Daniel. A gente vê os capítulos aqui, capítulos 11, 12, 13, onde a gente vê esses números, 42 meses, 1260 dias, 3 dias e meio, 3 tempos e meio, tudo a metade do 7. As trombetas, as 7 trombetas que não são completadas, é a metade, é o corte no meio, ligação com as 70 semanas de Daniel também. Tenho falado bastante sobre isso. Alimentada 1260 dias, e a gente vê no verso 14 do mesmo capítulo 12, a mulher sustentada por 3 tempos e meio. Ali, a metade é o corte. E Jesus, o ministério de 3 anos e meio, foi cortado e a gente tem que superar esse corte. Então, a mesma coisa, 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio.
São uma perspectiva diferente dos meses, que apontam para a lua, dias para o sol. Anos é o ciclo do crente, as festas de Israel. E tem outros detalhes também nessas histórias. Os 42 meses, o número 42 também, ligado aos acampamentos de Israel no deserto. Então é bastante simbólico esses números. Muito ligado ao livro de Daniel, o livro dos tempos. Né? Está ligado a dias. Todos os números de Daniel ligados a isso. 3 tempos e meio, 1290 dias, 1335 dias. Bastante simbólico. Né? Ligado à tribulação. Tem as 70 semanas no capítulo 9, metade da semana. Tudo ligado ao livro de Daniel, que é o livro onde a Babilônia engoliu ali Israel, Judá. É um livro, veja só, que se passa na Babilônia, no ventre realmente da besta, se a gente para pensar. E o livro de Daniel é o livro onde o tempo chegou, onde Israel não cumpriu as leis, o sábado, e ali foi devorado. Já estava, na verdade, devorado pela idolatria, mas a Babilônia entra e literalmente os tira da terra, e ali há a tribulação de Daniel, que é a mesma da igreja. A questão é quem vai vencer, a besta, a Babilônia, ou nós, ou Cristo em nós. Então, os números 3, 3,5, 1260 na Bíblia, já falei sobre isso antes. Veja só a ligação de Elias, todo o contexto aqui do Apocalipse 11, 12, 13. 3 anos e meio sem chuva, a boca de Elias que fechou o céu. Veja só toda a ligação com as testemunhas, 2 testemunhas do capítulo 11 do Apocalipse. O pacto, quando o povo de Israel fazia o pacto, ali eles dividiam o animal no meio, esse corte ao meio, porque simbólico, se uma das partes ali que faz o pacto não cumprir, seria como aquele animal. Jeremias 34, no verso 18, fala sobre isso. Então está ligado à transgressão, o corte. Israel acabou sendo dividido ao meio pela idolatria, começou ali com Salomão. Tem a transgressão do pacto, né? Essa ligação do pacto com o número 7 no hebraico. Jesus, 3 anos e meio do ministério, cortado ao meio, já falei. Daniel e Jeremias, divididos, engolidos ali, o povo naquele tempo, mas Daniel e Jeremias foram os que venceram. Então, outras histórias que ligam esse tema de pacto, número 7, etc. Temos que estar nessa unidade em Cristo, não dividido, mas ser um com Cristo. O livro de João fala muito sobre isso. E o corte no hebraico, essa palavra karet, cortar, destruir, que está ligado à palavra aliança, fazer aliança, né? Na verdade, é ali como se fosse cortar ali o animal, porque ali o símbolo da aliança, que se cortava os animais ou o animal para ali fazer aquela celebração do pacto. E dessa mesma raiz de aliança, que significa esse corte do animal, vem a palavra divórcio, kiritut. Então, divórcio é o corte de uma aliança. A gente vê em Jeremias 3, no verso 8, o divórcio de Israel. Então, isso é muito simbólico. Esses números é importante entender todo o contexto. A gente não está indo nem em todos os detalhes aqui. No verso 7, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Essa batalha no céu. Somos parte do exército celestial, veja, isso é muito simbólico. O céu, o crente, quando vai para a presença de Deus, é o símbolo de estar entrando no Santo dos Santos, que é o símbolo do céu, a nuvem, a glória de Deus que aparece. E essa batalha no céu é simbólica, que inclusive, veja só, Daniel passa por isso. Ele vê ali Miguel batalhando contra os reis da Pérsia. Miguel é aquele que nos fortalece. Então é muita simbologia. Esse tempo de tribulação de Daniel, capítulo 12 também ali, e Miguel se levantará. Isso tudo é simbólico, que a gente vê Miguel também aqui no Apocalipse 12. Esse anjo, esse mensageiro, realmente que tem que estar presente. Quem é como Deus? Então o dragão pode matar literalmente em guerras, que a gente tem visto através da história da igreja, mas espiritualmente mata os que estão longe de Deus.
Daniel, o livro da batalha, dentro da barriga, o abismo da Babilônia. Então Miguel igual a Jesus, alguns falam isso. Alguns assim acreditam, pois Miguel seria o arcanjo, né, o chefe. E Jesus, algumas passagens aqui mostram os anjos de Jesus, como se Jesus ali fosse o principal. Mas é muita simbologia e são formas de Deus nos mostrar como ele age para realmente nos trazer a sua presença nessa batalha espiritual que tem a parte simbólica realmente, e é a forma que a gente entende o que tem de literal ou não, que é um anjo verdadeiro ou não, ou é um mensageiro, realmente são formas que Deus age para nos trazer, realmente são coisas que a gente vai descobrir um dia. Batalha com a espada da boca de Jesus é uma guerra espiritual não carnal. Só por todo o Apocalipse a gente vai ver que a espada realmente fala da boca de Jesus. Vários capítulos aqui que eu coloco como exemplo, realmente essa batalha, a batalha do espírito, não da carne. Outro link aqui sobre estrelas, que o Evangelho nas estrelas, realmente as constelações falam do propósito de Deus, dessa batalha, inclusive a constelação de Draco. Veja só, isso não é astrologia ou zodíaco, que na verdade isso é uma corrupção, astrologia, que por sinal veio ali dos tempos da Babilônia, evoluiu ali, foi criada nos tempos da Babilônia, mas realmente Deus coloca, o seu projeto está ali escrito realmente, literalmente nas estrelas, e as constelações falam disso. A corrupção disso é o que a Babilônia fez, a astrologia, veja só os caldeus ali, no tempo de Daniel, até usavam muito isso, mas Daniel foi aquele que realmente recebeu os sinais, a revelação divina, isso sim, que nada tem a ver com astrologia. Salmos 19, Salmos 147 fala da glória de Deus ali no céu, Deus realmente fazendo essa obra como fez na criação em nós. A história do Evangelho nas constelações. No verso 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Bastante importante esse link aqui, que é o tema aqui. Essa queda de Satanás, o que significa? A gente vai falar um pouco sobre isso, porque é muita simbologia aqui na Bíblia. Por que cai as estrelas? Por que Satanás, o acusador, cai? Na verdade, como o próprio Apocalipse 12 mostra, a verdade da cruz derruba. A verdade da cruz derruba a elevação do crente, da igreja, das religiões que sobem por sua própria conta. Não foi isso mesmo o problema na Babilônia, ali no Gênesis? Lucas 10, via Satanás como um raio cair do céu. Então a gente vai ver que é um evento que aconteceu por diversas vezes em várias histórias. Na verdade é muito simbólico, inclusive. Isaías, Israel se exalta, cai e ascenderá. Isaías é o livro do novo céu e nova terra. Veja só o contexto ali de Isaías 14, aquela estrela da manhã que cai, muitos falam de Satanás que caiu. Veja só todo o contexto de Isaías 13, todo o livro de Isaías, livro do céu e da terra. Sol, lua e estrelas não darão a sua luz. Tribulação, a ira de Deus, e é o que estava acontecendo ali no livro de Isaías também. São profecias também para o futuro, inclusive para os nossos tempos. Rei da Babilônia, a estrela da manhã. Veja só, a estrela, na verdade, o rei da Babilônia. Ali. Babilônia e a Síria. A Babilônia até seria no futuro que atacaria Judá, ali nos tempos de Isaías. A Síria, uma profecia profunda, inclusive. Veja só, a Babilônia, muito depois que viria atacar Judá. Ainda em Isaías 14, exaltação acima das estrelas, descerá o inferno e abismo. Veja só todo o contexto das trombetas aqui do Apocalipse, do capítulo 12 também. A queda do reino de Satanás acontece quando a sua obra é derrotada pelo sangue de Cristo, a vitória na cruz, o crente na igreja. Ezequiel 28, similar, veja só, muito tempo depois de Isaías, rei de Tiro, Ezequiel 28, o rei de Tiro, ali o querubim, exaltação e queda, Israel e Judá corrigidos. Mateus 24, poderes do céu abalados, com sol, lua escurecendo, estrelas caindo, é realmente a tribulação, os poderes do crente, inclusive. Não é só a questão
de anjos caindo ou Satanás caindo. Realmente, a gente pegar como os judeus falam de Satanás, que a gente tem até um slide sobre isso em seguida, realmente é a forma como Deus age, aquele que julga na corte celestial e trabalha no crente para a sua conversão. Realmente, se o crente está fiel ali na cruz, é claro, vai ser tentado também, mas realmente Satanás não acha o seu lugar no céu. Essa é a melhor explicação do que realmente, que eu prefiro realmente do que falar de eventos que a gente não tem nem a condição de entender, né, no céu. Mas eu acredito que a versão judaica, eles têm razões bastante fortes para olharem dessa forma, e realmente eu acredito que é a mais bíblica, inclusive, juntando inclusive Antigo e Novo Testamento. Inclusive, há um vídeo que eu vou fazer sobre quem é o inimigo de nossas almas, né? Satanás, essa visão cristã e judaica. Muito interessante, pegando partes do Antigo Testamento e do Novo também. No Apocalipse 8 e 9, estrelas caem do céu, a estrela cai, estrelas escurecem. Apocalipse 12, a gente vê a cauda do dragão, lança a terça parte das estrelas na terra, liga com as trombetas ali do capítulo 8, 9 também. E no capítulo 12, verso 9, dragão Satanás precipitado na terra. Então a queda de anjos no céu é mais que isso, a queda de poderes que governam esse mundo e as religiões, a vida do crente muitas vezes. Os poderes abalados que Mateus 24 falam. Que não há de hoje essa queda, são poderes que caem, veja só, desde o Antigo Testamento, várias histórias que ligam a isso. A simbologia, né, do canal de comunicação entre Deus e o céu, essas estrelas, na verdade, os poderes celestiais que devem governar o crente e a igreja, e quando isso cai, realmente foram elevados por sua própria conta, a própria Babilônia, a Torre Alta, realmente eles caem, e Deus quer essa correção para que Deus nos eleve novamente. O céu está limpo dos poderes malignos pela cruz de Cristo. Então, o que essas histórias têm em comum? A história da queda no Éden, o olho ali, o lado bom, o olho vai abrir. Vão ficar despidos, mas é bom. Símbolo de cativeiro, mas o olho se abre. Moisés, o cajado que vira serpente e vice-versa. Tribulação ali no Egito, mas o povo vai sair, o filho vai sair. Jó, a tribulação, a inimizade com Deus. Ali no livro de Jó, até o que o nome dele significa, inimizade. E a ligação com o inimigo, mas ao final a conversão verdadeira. Isaías 14, estrela cai, falando ali do rei da Babilônia, realmente o cativeiro de Israel ali iniciando, veja só, os poderes celestiais do bem, Jesus, ou do mal, todo o contexto que é importante. Ezequiel 28, querubim que cai, que é o rei de Tiro, veja só, poderes que agiam, governos que influenciavam a nação de Deus, e continuam. É essa simbologia, esse poder e domínio que a gente vê no Novo Testamento. Lucas 10 a gente tem falado sobre isso, mas Cristo nos dá o poder, né, de vencer tudo isso. Isso tudo se liga aqui ao Apocalipse, esses capítulos, as trombetas aqui. Então a queda é sempre ligada à queda do povo de Deus, a tribulação e correção, é a base ali, o livro de Gênesis, onde essas histórias sempre apontam, né, para o livro de Gênesis e a queda ali no Éden, Adão e Eva, a serpente. Então os poderes celestiais, as estrelas, representam o governo do inimigo, né, em contraste com o governo de Deus sobre nós. Isso que a Sol, Lua, luminárias significam ali em Gênesis 1, para quê? Para governar. Então é um governo, e a gente tem que ser o espelho disso. Nossas vidas, esse trabalho de Deus, que pela voz de Deus há esse governo. A vara da correção, a serpente, ou a vara, depende do ângulo que a gente olha ali, que a vara se transforma em serpente. Então, muita simbologia na Bíblia, a gente vê isso no Novo Testamento. A igreja, as religiões se elevam longe de Deus, seguem o próprio entendimento, a história do Gênesis ali, do Éden. O poder do inimigo que os controla cai, parte negativa,
Mas muitos com isso abrem os olhos e se aproximam de Deus, seu lado positivo. O Satanás no judaísmo, como tenho falado, é um subordinado a Deus visando cumprir seu propósito na terra. E eu mostro aqui no judaísmo, né, essa ligação aqui, Apocalipse 8 até 14:15, essa questão de boca, ventre, bestas, né? Fala tudo de ventre, devorar. Comentaristas no judaísmo, eles falam que no pecado de Adão e Eva, Deus move-se uma camada acima, né? Vai se distanciando do homem. Claro que é muito simbólico. Com Caim, Deus vai uma camada a mais. Interessante como Paulo mostra 3 camadas, né? O terceiro céu. O judaísmo fala de 7 camadas. Com Abraão, Deus vai se mostrando ao ser humano, né? Que é como se Deus fosse descendo. No Sinai, a glória de Deus desce mais ainda, né? Que desce ali no monte, chega a nós, a terra. Então, realmente é muita simbologia que a gente tem que ter cuidado de não literalizar, de não entrar nessa terra estranha do lado literal. A gente passa a não entender a palavra de Deus. As Escrituras mostram o desejo de Deus de se chegar a nós, né, de descer, é como o crente subir também, pelo lado bom, né, Deus sendo elevado no crente. E a gente vê Mateus 24, sol, lua escurecem, estrelas caem, potências do céu abalados. Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Veja só, o céu e a terra, em contraste com as palavras de Jesus, realmente é o poder das palavras versus o poder do inimigo. Gênesis 1, no verso 16, o sol e a lua governam dia e noite. Estrelas criadas, né, iluminam, realmente falam da obra de Deus no crente, né, tipologia bíblica. A queda das estrelas a gente vê como um evangelho corrompido, religiões, né, muitas vezes o próprio evangelho preocupado com coisas terrenas, muito mais que quedas de seres celestiais, mas a queda da mensagem do evangelho, dessa conexão céu e terra. Veja só, anjos descendo e subindo ali na visão de Jacó, o evangelho, os mensageiros trazendo a mensagem do evangelho para nós. Então, religiões diversas que não acreditam sequer em Cristo, a violência da palavra de Deus deturpada, a gente não precisa nem descer a esse nível, né, e falar nisso. O próprio cristianismo, que foca muitas vezes no lado moral e ético, que faz parte, é bom, mas esquece do profético, do profundo, o íntimo, cheio da palavra de Deus, e com isso a conversão verdadeira. A gente prossegue no verso 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. São os anjos lançados. O mundo e a religião vivem do engano. É a obra de Jezebel, aqui as 7 igrejas no Apocalipse 2, que enganam os servos de Deus a prostituir e comer da idolatria. Essa obra de Satanás, o que engana, né, engana todo mundo. A gente vai ver as bestas, né, enganando com sinais, falso profeta também enganando, né, todos aqueles que têm um sinal da besta. Então é a obra do engano que vai sendo mostrada no Apocalipse, a feitiçaria, né, a tipologia bíblica, que teve início, na verdade, ali no Jardim do Éden. E Apocalipse 9 a gente vê os homens que não se arrependem das suas feitiçarias. Então é muita tipologia bíblica que liga ao engano, né, feitiçaria no grego. Está ligada essa palavra que é como um remédio. É um falso remédio, na verdade, não é um remédio verdadeiro que cura. No hebraico também a palavra aqui está ligado a isso. No hebraico tem várias palavras e sempre ligado à prostituição, a um remédio, a uma droga. No hebraico é o feitiço de Jezebel, dos caldeus, ali na Babilônia, com Daniel, o contraste de Daniel. A feitiçaria no hebraico, existem outras palavras, como tenho falado, com a mesma grafia, inclusive existe uma palavra com a mesma grafia da palavra serpente, palavra que se liga à feitiçaria. E hoje religiões, inclusive evangélica, dá suas aspirinas, né, seus advios,
São remédios que não curam a alma do crente, muitas vezes tem coisas boas para atingir, na verdade, o literal e coisas desse mundo mesmo que muitas vezes até têm o seu valor, mas que não curam, não é o profético realmente que a igreja tem alcançado, infelizmente. A mentira do diabo, veja só, desde o Éden, é um ensino, mensagens que não levam à morte da carne. Veja só, a serpente, a mentira dela dizer que não morreriam. Não, você não vai morrer. É interessante que é justamente a linguagem de Pedro. Jesus vai mostrando sua obra de morte e ressurreição, ali em Mateus 16, e Pedro vai falar, não, de modo nenhum te acontecerá isso, não, você não vai morrer não. Realmente a mesma linguagem da serpente. Jesus vai falar isso, por trás de mim Satanás não compreende as coisas que são de Deus. Veja só, Satanás ali, na verdade, era a mente de Pedro. Não estou até generalizando que é apenas isso, mas no judaísmo muito se fala sobre isso também. Né? Satanás entra na mente. A língua da serpente é uma obra que não traz a morte. Realmente, como a gente vê no Gênesis, é uma distorção da verdade, porque a morte não aconteceu literalmente no primeiro dia, mas houve uma morte espiritual. E veja só, é a questão da revelação não ter prioridade, é uma mensagem onde a revelação não tem a prioridade. Então é a simbologia da mulher, inclusive, né? O diabo dentro da igreja, né? Enganando. A ideia entra no pensamento, ela germina no coração e o pecado é gerado como um filho. Veja só, toda a simbologia da mulher tem um lado bom, um lado ruim. O filho que tem que ser realmente a obra boa de Jesus sendo gerada, Jesus gerado, ou realmente a obra da enganação, que vai gerar o que? Falsos profetas, e vai gerar a grande Babilônia, vai gerar a prostituta na verdade vai gerar o filho que não é a verdade. E eu vou ficando aqui no verso 9, a gente continua no verso 10 em seguida.